Então, olá, gente. Vamos para a nossa segunda revisão dos conteúdos de ciência no sexto ano. Hoje a gente vai relembrar as fases da Lua e as propriedades da Terra. Então, qual é o objetivo dessa nossa aula hoje? Relembrar como são formadas as fases e que propriedades é que o nosso planeta tem, como é que ele está dividido, quais são as suas partes principais, tá certo? Foi o último conteúdo que a gente viu. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelas fases da Lua. O que são as fases da Lua? As fases da Lua, elas se formam à medida que a Lua faz esse movimento ao redor do nosso planeta Terra. E à medida que ela faz esse giro, ela recebe luz do Sol. A parte que recebe luz, às vezes, está voltada para a gente e às vezes não está. Então, isso vai configurar as fases da Lua. Lembrem-se, nós temos 4 fases da Lua, que é a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Então, a primeira fase da Lua é o quê? A Lua nova. O que quer dizer que a Lua está nova? Quer dizer que o lado que está voltado para a Terra, o que a gente está vendo teoricamente, está toda escura. Porque do outro lado da Lua é que ela está recebendo o Sol. Então, lembre, a Lua nova é aquela Lua que vai estar toda escura. A face dela está toda escura, que é a nossa primeira fase da Lua. A segunda fase é a Lua crescente. O que é a Lua crescente? O que esse nome diz? Que está crescendo alguma coisa. E aí, o que está crescendo nessa Lua? A quantidade de luz. Então, se vocês olharem para a imagem, onde tem Lua nova, se vocês forem seguindo as setinhas aqui para cima, quando vai na Lua crescente, vocês olhem que está aumentando a quantidade de luz. Numa hora eu tenho pouca, na outra hora eu tenho a metade de luz, e na outra hora ela está quase toda completa. Então, isso é a Lua crescente, está aumentando a quantidade de luz, crescendo a quantidade de luz. Até a gente chegar na terceira fase, que é a Lua cheia. O que configura a Lua cheia? Que agora a Lua está toda iluminada, 100% de luz. Então, o lado que a gente está vendo, que é o que está voltado para o nosso planeta, está todo iluminado. Que é aquela lua toda brancona que fica iluminando até os quintais à noite, que fica tudo bem clarinho, tá certo? A nossa quarta fase da Lua é a fase minguante. O que esse nome minguante quer dizer? Quer dizer que está minguando, está diminuindo. E aí vai diminuir o quê? Diminuir a quantidade de luz que essa Lua está recebendo do Sol. Então, seguindo as setinhas de novo. A gente veio pela Lua nova, passou para a crescente, subindo aqui na setinha. Depois, na Lua cheia, que é a que está toda iluminada. E vamos para a Lua minguante. O que está acontecendo na Lua minguante? Se vocês olharem, ela está perdendo luz. Uma hora ela está um pouquinho mais iluminada, depois a metade está mais escura e por último ela está bem mais escura. Só tem uma partezinha que tem luz. Então a gente chama isso de Lua minguante, até ela voltar a ser Lua nova. Lembrem, quantos dias cada fase da Lua tem? Então, da Lua nova até a Lua crescente eu tenho 7 dias. Da Lua crescente até a Lua cheia, outros 7 dias. Da Lua cheia até a minguante, mais 7 dias. E da Lua minguante à Lua nova, também mais 7 dias. Então, cada fase sozinha dura 7 dias. As 4 fases da Lua juntas duram os 28 dias, tá? Só pra gente relembrar que vocês já tinham visto isso aqui até lá no 5º ano. O outro conteúdo que a gente viu foi sobre as propriedades do nosso planeta Terra. Então, só recordando, o planeta Terra faz parte de um sistema que a gente chama de sistema solar, que é um sistema onde a gente tem o Sol e mais 8 planetas, que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E o nosso planeta, que é o planeta Terra, é o terceiro planeta desse sistema. O que é que tem de tão importante saber no planeta Terra? Ele é o único que tem vida comprovada dentro do nosso sistema. E ele é classificado como um planeta rochoso. O que quer dizer isso? Que boa parte da sua estrutura é formada por rochas. Tem uma estrutura mais concreta, vamos dizer assim. E é a partir dessa parte de planeta rochoso que a gente vai dividir o nosso planeta em partes. Que foi a última parte que a gente viu nas nossas aulas lá na escola. Então, que partes vão ser essas que vão ter no nosso planeta? Então, a gente chama essas partes, primeiramente, de camadas da Terra.
Então, a primeira camada eu chamo de atmosfera. Que camada é essa? É a camada de ar que eu tenho no meu planeta. Essa parte das nuvens, que dá até para vocês verem aí na imagem, da atmosfera. Então, a atmosfera é uma camada de gases. Que gases vão ser esses que a gente pode encontrar nessa camada? O oxigênio, o gás carbônico, o nitrogênio, o vapor de água. Então, todos esses gases eu tenho na atmosfera. A minha segunda camada eu chamo de hidrosfera. Hidro se refere à água. Então, a hidrosfera vai ser a camada de água que eu tenho no planeta Terra. E onde é que eu vou encontrar essa água? Nos rios, mares, nos lagos. Então, toda essa água em conjunto vai ser a hidrosfera. Também a água que eu encontro lá nos polos, nas geleiras, tá certo? A terceira parte eu chamo de biosfera. O bio se refere à vida. Então, a biosfera é a camada que vai ter os seres vivos do nosso planeta. E aí, quem são esses seres vivos? As bactérias, os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e todos os animais, que nós estamos no meio desse grupo dos animais. E a última camada da Terra, eu chamo ela de geosfera ou litosfera, que foi o que a gente viu lá na sala. E o que é que tem essa camada? É uma camada de rochas, certo? Que essas rochas podem estar em formato sólido ou serem rochas derretidas. Então, as 4 camadas que nós estudamos: atmosfera, camada de gases; hidrosfera, que é a porção de água; biosfera, os seres vivos; e geosfera ou litosfera, que é a camada rochosa. Dentro dessas 4 camadas, nós temos uma que ainda tem uma divisão maior, que é justamente a litosfera ou a geosfera. Então, vamos lá recordar a divisão da litosfera. Então, a litosfera ou a geosfera ainda pode ser dividida em 4 partes. Então, lembre-se, se eu pegar o planeta Terra e eu dividir ele no meio e olhar, ele vai ter camadas. Uma camada na superfície e camadas mais profundas, que vão ter substâncias diferentes, de modos diferentes. Então, a primeira camada, que é essa superfície, eu chamo ela de crosta terrestre, que é a camada de rocha onde a gente pisa. Então, o chão que a gente está pisando agora no momento é a crosta terrestre. Abaixo da crosta, que é essa região alaranjada aí na imagem de vocês, eu chamo de manto. E aí, o que é que eu vou encontrar no manto? No manto eu vou ter rochas sólidas ou rochas derretidas que vão estar misturadas e elas vão formar uma substância que eu chamo de magma. Onde é que eu vou encontrar esse magma? O magma é muito comum de ser visualizado lá na erupção dos vulcões. Então, quando os vulcões entram na erupção, esse magma vai ser jogado para fora. Mas lembrem o que eu falei na sala de aula. Quando está dentro do vulcão, é magma. Quando sai do vulcão, eu já dou outro nome para ele. Eu chamo de lava. Então, o manto vai ser a região, essa região laranja da figura de vocês, onde eu encontro rochas sólidas misturadas com rochas derretidas e eu dou um nome para essa junção de magma. O que pode acontecer com esse magma? Ele pode ficar dentro da terra ou ele pode sair pela erupção do vulcão. Se ele sai, eu já chamo ele de lava. A terceira camada da litosfera eu chamo de núcleo externo. Então, o que é que eu vou ter nesse núcleo externo? Que é esse amarelo um pouco mais escuro. Vai ser uma camada em que eu tenho 2 minerais, o ferro e o níquel, e eles estão derretidos. Para ele estar derretido, a temperatura desse núcleo tem que ser muito alta para mim conseguir derreter esses 2 componentes. E a última parte, que é essa parte de dentro, amarela bem mais clarinha, eu chamo de núcleo interno. E aí nessa camada eu também vou ter ferro e níquel, só que esse ferro e níquel vão estar sólidos. E esse caráter de estar sólido é em relação à gravidade, que é a força que puxa os corpos para o centro da Terra. Então, a última camada, que é o núcleo, ela vai estar sólida. E a temperatura lá vai ser mais de 6.000 graus. Então, eu espero que vocês tenham recordado todos os nossos conteúdos. Isso foi basicamente o que a gente viu nas nossas aulas. E voltando, respondam os exercícios e estudem em casa, que a gente vai continuar enviando os vídeos para vocês, tá certo? Fiquem todos bem.